Olá, graça e paz e bênção, shalom, a paz do Senhor, bendiciones, seja como for, importa que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Eu vim aqui deixar uma pequena mensagem de final de ano, algo que eu não lembro de ter feito antes, pelo menos dessa forma, e se você está me ouvindo, é porque você faz parte do meu círculo de amizade, do meu pequeno círculo de amizade, de pessoas que eu conheço. E se eu conheço, eu me importo, e eu sou do tipo que se importa. E eu gostaria de começar citando aqui Jeremias 3, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Também eu quero citar Hebreus 13, versículo 5, né? É um versículo que eu sempre tive na minha vida, que diz: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Né? No final desse versículo, Deus fala com o seu povo: Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Então, nesses 365 dias que vivemos em 2023, Deus esteve conosco nessa viagem ao redor do sol. Ele sempre esteve conosco. Ele estava ao teu lado. Embora muitas vezes você não tenha visto, Ele esteve ao teu lado, Ele esteve ao meu lado. A sua graça nos fortalecendo e a sua misericórdia se renovando. Porque graça é o que nós não merecemos, presente que não merecemos e recebemos dele. E misericórdia é aquilo que merecíamos, por sermos pecadores e inimigos dele, mas ele não nos deu. Ou quando erramos, ou quando falhamos, a sua misericórdia se manifestou em nosso favor e nós não fomos consumidos. E eu aprendi uma coisa ao longo da minha jornada, né? Vai começar mais uma, e eu estou na 54ª volta ao redor do sol. É que uma coisa que temos aprendido é que Deus é um Deus de renovo, é um Deus de recomeços. Eu sempre ministrei uma palavra em Apocalipse 22, dizendo que Deus é Deus de novos começos. Mas em 2020, mais ou menos, depois de eu ter imaginado e colocado no meu coração que eu nunca mais gostaria de estar à frente de nada ou estar ministrando alguma coisa por causa das dificuldades e feridas e tribulações que eu passei, a maneira como eu havia me sentido, eu não me via mais dessa forma. Mas aqui está uma lição para nós, porque quem nos fez é Deus. E é Ele que tem propósito em nossas vidas. E essa foi uma lição que eu aprendi, que enquanto Deus tem propósito em nossas vidas, nós somos imortais. Deus vai cumprir todo o propósito, né? Diz a palavra em Romanos 8, no versículo 28, 29, diz assim: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou na outra tradução diz segundo os seus decretos. Então, muitas vezes nos questionamos por que Deus levou algumas pessoas, não é porque ficamos. Se você ficou, é porque Deus tem propósito na tua vida. Se Deus levou alguém, é porque Deus já havia cumprido o seu propósito. E também diz Isaías que Deus leva o justo antes do dia mau, porque a morte não é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano, a morte física. E se Deus, que tem todos os nossos dias contados no seu livro, já havia para aquela pessoa estabelecido o seu propósito, cumprido o seu propósito, então Ele é o Senhor, Ele é soberano. Ele levou para um outro propósito, porque a vida continua depois dessa vida aqui terrenal.
aqui na terra. Então, a minha palavra é exatamente essa. Deus é um Deus de recomeços, novos começos. Começaremos mais um ano, ou mais uma volta, mais uma viagem ao redor do sol. Com uma diferença. Em 2024 não serão 365 dias, serão 366. Um dia a mais. E Deus faz muitas coisas em um dia, não é? Ele diz a palavra que ele faz povos nascerem. E eu quero compartilhar com você essa palavra, assim como eu pensava que a minha jornada em relação a dar e receber, compartilhar conhecimento, tinha acabado, mas aquele que me chamou disse assim, não, embora tu tenhas, Davi, colocado no teu coração que acabou, eu não te disse que acabou, eu não dei essa palavra para ti. E aí, a partir desse ano de 2023, aconteceu algo tremendo, que através do pedido de ajuda de um irmão, né, de uma pessoa que já foi da nossa igreja, e ele tem o nome do Messias, né? Deus conosco, Emmanuel. Eu comecei a ministrar novamente na casa do irmão André, que sempre foi um irmão, mais que um irmão, né? Um amigo, mais que um irmão. E fazem 6 meses que nós começamos a ministrar novamente essa palavra. E aí eu quero compartilhar com você rapidamente isso. Você sabe qual é a diferença de Davi para Saul? Davi foi um homem que cometeu crimes, pecados muito graves. Talvez a gente não tenha visto na vida de Saul os erros que Davi cometeu. Mas qual era a diferença entre um e outro, Saul e Davi? Nos diz a palavra que Davi, ele cometeu seus erros, eu poderia enumerá-los aqui para você, né? Mentira, pecado, homicídio, adultério, mentira, até mesmo soberbo, uma certa vez ele ficou orgulhoso, né? Mas a diferença é que quando ele caía em si, ele prontamente se arrependia, reconhecia, se quebrantava diante de Deus e se propunha, né? Colocava no seu coração a mudança, a sede de mudar, o desejo de mudar. Ao contrário do rei Saul, né? Que era soberbo, orgulhoso, e diz que ele era obstinado no erro, ou seja, ele não se arrependia, ele não buscava a Deus, ele não buscou a Deus como Davi buscou, ele buscou a feitiçaria, né? Ele buscou a necromancia, em vez de buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados e ter aquela comunhão íntima que Davi tinha com Deus através da adoração, sim, mas sobretudo através da palavra, né? Porque Salmo 1, né, ele disse que amava meditar na palavra de Deus. Salmo 119 é uma declaração de amor à palavra de Deus. Se você ainda não leu o Salmo 119, leia, né? Então, é essa a diferença. Deus, ele visita um coração quebrantado. Deus visita um coração humilde. Um coração que está disposto a mudar, que quer recomeçar, não é? Que tem o desejo de aprender coisas novas. Não é aquele coração que tem o complexo de Gabriela. Gabriela é uma cantante de Brasil, que falava, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela, ou seja, da mesma forma, não muda. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados de glória em glória. Devemos ser renovados a cada manhã, devemos ser cheios do Espírito Santo todo o tempo, continuamente. E essa é a palavra para 2024. Renovo, novos começos, nova mentalidade, não a mentalidade antiga. Deus não te salvou para ter mentalidade antiga, mas para ter uma mente ungida, uma nova mente, renovada pelo novo nascimento, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo a cada manhã. Que saia o coração de pedra, que seja posto o coração de carne, o coração sensível à palavra, à vontade de Deus, porque Deus tem propósito na sua vida. Se você amanheceu hoje, muitos não amanheceram hoje, muitas pessoas morreram no final desse ano, acidentes e tantas coisas, mas você nasceu.
Aliás, você acordou, você não morreu. De certa forma é um renascimento a cada dia, tá? Você continua vivo. E se você continua vivo é porque Deus tem propósito na sua vida. E o apóstolo Paulo também fala que é os vasos de desonra e os vasos de honra, os vasos de misericórdia e os vasos de ira. E eu acredito que isso se deva à escolha que cada um faz, não apenas a uma doutrina de predestinação seca, né? sem nenhum toque de graça nem de amor, mas que é uma escolha, que as pessoas escolhem continuar do jeito que são e por isso vão ser destinadas à ira, mas aqueles que querem mudar, que desejam mudar e que desejam ajuda, né? Porque a dificuldade de muitos era minha, era pedir ajuda, pedir socorro. E Davi, ele sabia pedir socorro, o rei Davi sabia pedir socorro e ajuda do Senhor. E muitas vezes de amigos, pessoas que Deus vai usar. Então, quando alguém te pedir socorro, se tiver ao teu alcance, ajude. Porque você não sabe quem é que está ali. Se é um anjo do Senhor. Se é alguém que Deus está trabalhando e está te usando para de alguma forma ser transformado e ser abençoado. Porque na lei da semente e da colheita, da semeadura, tem bênção para quem semeia bênção, sementes de bênção, ok? Então essa é a minha palavra. Ele esteve conosco em 2023. A sua misericórdia se renovou a cada manhã. A sua graça nos fortaleceu. E ela continuará conosco em 2024. Mesmo quando pensamos que Ele não está, ou somos tentados a pensar que Ele não está conosco, Ele estará conosco em 2024 também, até que se cumpra todo o propósito dele, das nossas vidas, neste planeta, neste universo, e que Deus possa então nos fortalecer e continuar nos abençoando para que cumpramos o seu propósito. E quando terminar o propósito, o lugar que Ele reservou para nós é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. E Jesus falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, porque eu vou preparar lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Todos os dias estarei contigo até a consumação dos séculos. Foi uma das suas últimas palavras aos seus discípulos. Estarei contigo até que se cumpra todo o propósito neste universo. Enquanto isso não acontece, cada manhã e a cada ano, suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Grande é a sua fidelidade e a sua graça nos fortalece. Amém? Um abraço do amigo, conhecido, como você desejar me ter, Davi Carneiro. Simplesmente Davi Carneiro. Um abraço.